Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Biologia do segundo ano do ensino médio, certo? Hoje vamos concluir o nosso conteúdo, os conteúdos do primeiro bimestre, correto? Hoje vamos ver um pouco sobre bactérias, protozoário e as nossas algas, certo? Aí, ó, eu peço que vocês abram o livro, Samuel Hanan e Salomão. As duas apostilas de vocês do capítulo 14 e 15. Capítulo 14 e 15, certo? Aqui no capítulo 14, fala sobre as bactérias. As bactérias, certo? Aqui, ó. As bactérias, como nós sabemos, né? Tanto as bactérias, os protozoários e as águas são todos seres vivos, são seres vivos também, certo? E esses seres vivos, eles têm suas características físicas, correto? Vamos lá para o primeiro grupo, as bactérias. As bactérias são aqueles tipos de seres vivos procariotos e unicelular. Unicelular é aquele tipo de ser vivo que só possui uma célula, certo? E as bactérias, as principais bactérias são as proteobactérias, as espiroquetas, as clamídias e as bactérias gram-positivas, certo? As proteobactérias abrangem a maioria das bactérias que existe aí no nosso meio, certo? E essas bactérias, elas tanto podem ser benéficas quanto maléficas, certo? As espiroquetas são aqueles tipos de bactérias que têm o seu formato espiral, seu formatozinho espiral, certo? Temos aí as clamídias. As clamídias, o formato das bactérias clamídias são pequenos círculos, chamados de cocos. Cada círculo desse é chamado de coco, certo? E as bactérias gram-positivas. Se vocês forem abrir aqui o livro de vocês na página 18 do capítulo 14, temos aqui as bactérias gram-positivas. Essas bactérias, elas são submetidas a um tipo de coloração. Essa coloração tem uma certa quantidade de substâncias e um determinado composto químico, e esse composto químico ele faz com que essa bactéria tenha essa coloração aqui, ó, azulada, azul marinho. E quando essa bactéria ela é submetida a esse tipo de coloração, quando ela fica azulzinha, aí sim nós podemos enxergar esse tipo de bactérias, bactérias gram-positivas, observar sua estrutura, como elas se locomovem, não é mesmo? A gente observando aqui, essas bactérias gram-positivas, elas têm um formato, né, de pequenos flagelos, né, esses flagelos gordinhos, compridinhos, não é mesmo? Certo? Então, as bactérias, elas são classificadas, elas se diferenciam muito na sua estrutura física, certo? Próximo aí grupo são os protozoários. Os protozoários, eles são seres vivos eucariotos, unicelulares, possuem uma célula e são heterotróficos. Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles tiram o alimento do meio, certo? E temos aí também alguns tipos de protozoários, certo? Temos aí os escavados. Os escavados são protozoários que são assim, ó. Eles têm um corpão assim gorducho, bem gorducho, e eles têm flagelos. O nome desse pelinho é flagelo, certo? Tem grandes e compridos flagelos. Esses grandes e compridos flagelos facilitam a locomoção. Eles se locomovem melhor com esses flagelos. A função do flagelo é justamente a capacidade
de fazer com que aquele ser vivo se locomova, mude de lugar, se movimente, certo? Temos aqui as amebozoas. As amebozoas, elas têm esse formato, aqui o formato de flor. Sabe o formato de flor? Tem esse formato de flor e elas são unicelulares, possuem somente uma célula, certo? E tem também um outro exemplo aqui de protozoários que são os rizários. Os rizários, aqui, ó, se vocês abrirem o capítulo 15 da apostila de vocês, vocês vão ver melhor como é a estrutura dos rizários. Os rizários, eles são bem diferentes, bem complexos, olha só. Eles são bem complexos, eles são cheios de poros. São cheios de poros e tem uma abertura. Essa abertura faz com que eles capturem seu alimento, certo? Outro grupo que nós temos aqui é o grupo das algas, né? As famosas algas. As algas, que são aqueles seres vivos coloridos, né? Que têm diferentes cores fortes, não é mesmo? As algas, elas são seres eucariotos fotossintetizantes, ou seja, elas realizam fotossíntese, certo? E elas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, certo? Um exemplo aqui, os principais exemplos de algas, vou mostrar para vocês enxergarem melhor, certo? Aqui que ele dá, ó, os principais seres que fazem parte desse grupo de algas são as algas douradas. As algas douradas, elas são unicelulares, ó, unicelulares, elas são douradas, são justamente na cor dourada. Elas são douradas e elas emitem um brilho dourado, elas brilham, certo? Temos aqui as algas pardas são pluricelulares. Então, as algas pardas, como vocês aqui observam aqui na figura, elas são um pouco amareladas, levando assim para o marrom, né? Sem brilho, elas não possuem brilho, certo? Aqui tem as algas vermelhas. Essas algas são pluricelulares e elas possuem coloração vermelha. Essas algas, elas ficam lá embaixo do mar, são marinhas, não é mesmo? Então, essas algas, elas têm essa coloração vermelha, elas têm cor vermelha e elas são pluricelulares. E a alga mais famosa que nós temos são as algas de cor verde, que são as algas clorófitas, que são unicelulares ou pluricelulares. Elas tanto podem ter uma célula, quanto elas podem ter milhões e milhões de células, certo? E elas possuem coloração verde, elas são bem verdes, olha só, elas são bem verdes. Então, as características das algas é que a composição química delas, quando elas reagem, sofrem uma reação química através da fotossíntese, elas mudam de cor. Então, ó, tanto as algas quanto os protozoários, quanto as bactérias, eles se diferenciam muito pela sua estrutura física e pela sua cor, certo? E frente a isso, nós encerramos aqui o nosso conteúdo de biologia do segundo ano do ensino médio, e com isso vocês vão resolver o exercício aqui, ó, do capítulo 14, página 13 a 15, de 13 a 15, e a página 23, e do capítulo 15, da página 14 a 15 e da página 26 a 27, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.